Fernando Diniz tem um modelo de jogo distinto e muito autoral, por isso tem gerado expectativas sua chegada na seleção brasileira. Um estilo baseado em saída curta, muitos jogadores ao redor da bola, criando linhas de passe, tabelas rápidas e uma assimetria e um jogo aposicional, como o mesmo já citou em vários momentos. A busca pela individualidade para gerar o coletivo, e estes são apenas alguns detalhes do seu estilo de jogo. Eu sou Gabriel Corrêa, analista de desempenho formado pela CBF e também pela AFA, e vou te mostrar tudo em detalhes, tudo o que você precisa saber taticamente sobre o novo técnico da seleção brasileira. Antes, um recado importante da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Nele você recebe as notificações do seu time do coração, mercado de transferências, tempo real das partidas e ainda os melhores momentos dos jogos das séries A e B, logo depois que os jogos terminam, tudo sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol, Copa do Brasil e também o mercado de transferências que já abriu. Para baixar é muito simples, ele é de graça, clica no link na descrição desse vídeo ou aponta o celular pro QR Code aqui no canto da tela. Mas bora falar sobre o novo técnico da seleção, Fernando Diniz. Em termos de sistema de jogo, os times do Diniz se portam num 4-4-2, mas que, no final das contas, a gente vai ver muitas variações quando o time tem a bola, mas essa é uma base importante para a gente entender o seu modelo de jogo. A saída de bola ela é prioritariamente por baixo, buscando muito a utilização do goleiro, o volante em vários momentos próximo dos zagueiros para iniciar essa construção, e, em caso da marcação adversária pressionar muito, o goleiro ele tem que utilizar sua capacidade de saída curta, de encontrar uma linha de passe, se movimentar, e isso vai ser muito importante, porque são muitos jogadores que vão estar próximos, né, criando opções de passe, o que a gente chama de uma saída mais sustentada, mas vocês vão ver que tem alguns detalhes muito importantes nessa saída de bola, que não é simplesmente ter muitos jogadores no seu próprio campo, mas sempre a busca por um jogador livre nessa construção, para então criar oportunidade. O Daniel Alves nesse lance acaba sofrendo a falta, mas o time mantém a posse de bola. A partir dessa construção, a gente vai observar no Fluminense, no São Paulo também, muitos jogadores sempre no setor da bola, né? Formando ali você vê 6, 7 jogadores sempre próximos, criando linhas de passes curtas, se movimentando, tabelando e geralmente apenas o lateral do lado oposto, nesse caso o lateral direito, que fica mais aberto para receber uma inversão, uma bola longa e o time começa sua construção. Mas por que isso acontece? Bom, o Sara, que é o meia-direita naquele São Paulo de 2020, no 4-4-2, acho que vai ser um bom exemplo. Quando o time estava já no campo adversário, ele sai do lado direito porque não ia ter nenhuma participação com a posse. Começa a atravessar o campo porque o São Paulo está atacando pelo lado esquerdo. Ele atravessa, cria uma opção de passe e o Fluminense e o São Paulo, eles não precisavam, não é uma ideia do Diniz, ter amplitude máxima dos dois lados do campo, certo? Porque ele quer mais jogadores nesse setor da bola, vai criar uma vantagem numérica, vai criar uma vantagem técnica e vai bagunçar um pouco essa marcação adversária que em alguns momentos pode perder a referência. Perdendo a referência, o time começa a tabelar, o Sara que saiu lá do outro lado está aqui próximo, 6 jogadores criando uma superioridade numérica no setor da bola e o Tietê, que jogou de lateral direito nessa partida, o Juanfran estava fora, ficou mais aberto ali pelo lado direito. E isso acontecia também com o Igor Gomes, né, de sair de um lado, vir para o outro para criar essa superioridade numérica. Ele percebe que a jogada vem aqui para o lado esquerdo e o grande intuito desses lances, na verdade, é tirar as referências do adversário a partir da tabela, do jogo curto, e assim o São Paulo vai girando o jogo, tabelando, sempre em 1, 2 toques, algo que pede muito o Fernando Diniz. O Fluminense tinha uma coisa muito diferente também do São Paulo, né, mais peculiar nesse sentido, que eram os dois laterais em vários momentos jogavam por dentro, porque o Samuel Xavier e o Marcelo tinham muita qualidade para fazer esse tipo de jogada, então não era raro ver os dois recebendo, conduzindo por dentro, atraindo a marcação e deixando o corredor para outro atleta, alguma movimentação ou até mesmo vazio do lado do campo sem nenhum problema. Uma coisa que me chama muita atenção no trabalho do Diniz em termos de saída de bola, e vocês veem que a gente está falando ainda só da saída, porque ele tem muita variação na saída de bola, né? Na saída de bola é bagunçar a marcação adversária como? Aqui você está vendo um bom exemplo. Bruno Alves, que é zagueiro,
vem pro lado esquerdo, o Luan, que é volante, baixa como um zagueiro, o Reinaldo, que é o lateral esquerdo, sobe como um meia, e o Igor Gomes, que era o meia direita, vira um meio campista. Então você tenta bagunçar as referências individuais do adversário, mas quando o adversário marca em zona, talvez tenha um pouco mais de dificuldade para fazer isso, mas ele perde a referência do atleta da posição, né, necessariamente. Então, você cria esse espaço. Vejam que o jogador aqui do Flamengo, ele fica em dúvida se ele vai subir em cima do Igor Gomes, que o Gerson já está fechando a linha de passe, ou se ele vai retornar para o jogador que era a antiga referência dele no meio campo. E a partir desse momento, você cria um grande espaço para o Igor Gomes receber, virar o corpo e começar a já quebrar a pressão em um passe. Quebrou a pressão do Flamengo em um passe e o time iniciou a sua construção. Agora, se gosta de análise tática, imagino que você esteja gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, isso é bem importante para a gente alcançar ainda mais pessoas, e deixa aquele like que é de graça e você ajuda o YouTube a divulgar essa análise sobre o Fernando Diniz aqui na plataforma. Essa movimentação não foi só do São Paulo, tá? O Nino, zagueiro do Fluminense, também saía da sua posição dependendo da pressão, como era realizada pelo adversário, para o André baixar, para o Martinelli, para algum outro meio-campista do Fluminense, e o Fábio sempre utilizado para fazer aquela bola longa, girar o jogo. E vejam que o Nino ele vai avançando como um volante, vai saindo do jogo, vai iniciando a construção e o time cria as suas jogadas a partir de um jogo de aproximação, com muita gente no setor da bola, mas quando ele tinha um jogador, por exemplo, como o Reinaldo na equipe do São Paulo, já atraiu o adversário para o lado direito e inverter a bola rapidamente para o lado esquerdo para assim criar uma oportunidade de gol ou um lance de ataque importante. E a estruturação ofensiva ela se baseia muito nisso, né? Por exemplo, esse ano no Fluminense, quando estava atacando pelo lado esquerdo, o Samuel Xavier em vários momentos dava essa profundidade, chegava na frente, o Germancano ele ficava próximo dos zagueiros, você tinha sempre essas duas opções do lado oposto, porém com 6 a 7 jogadores ainda no setor da bola para fazer as tabelas, para sair curto e gerar esse tipo de vantagem. Então a gente já entendeu bem como é que funciona a saída de bola das equipes do Diniz. Ok, mas vamos falar sobre essa fase ofensiva que é muito importante também. Quando o time está construindo, inverter a jogada para o lado oposto acaba sendo uma arma importante quando você tem laterais para isso. Provavelmente na seleção brasileira ele vai ter esse leque de opções e encontrar o lateral livre no lado contrário é muito importante. Esse gol contra o Flamengo, ele define bem o que é o dinizismo, né? Como a gente já botou na capa desse vídeo. Necessidade de resultado. André é transformado em zagueiro para melhorar a construção desde a defesa. O André mesmo já falou que trabalhou muito nesse sentido. E vejam que nesse lance, todos os jogadores de linha estão ao redor da bola criando opção de passe. E isso é muito interessante, porque você cria linha de passe, tira a referência do adversário e esse gol é muito marcante da equipe do Diniz. Conduções curtas, às vezes um pouco mais longas, e aí você cria tabelinhas, aqueles toques rápidos, encontrando o companheiro livre e aí já fazendo gol. Então, esse é um gol que marca bem o modelo de jogo do Fernando Diniz. Esse gol contra o Botafogo mostra bem também a partir de um jogo curto, de aproximações, Igor Gomes tabelando com Luciano, Gabriel Sara, nenhuma amplitude máxima, seja do lado direito ou lado esquerdo, mas esse jogo onde você toca e aparece, movimento em profundidade, cruzamento para a área e o gol do Brenner. Então, tabela curta, movimentação no espaço, isso tudo é muito importante. O Gabriel Sara tinha essa característica de atacar o espaço, ele pede que pelo menos um jogador vá fazer esse movimento, é atrair da marcação, tem muita gente por dentro aqui do São Paulo, então você gera dúvida, se o zagueiro do Flamengo não sobe em cima do Igor Gomes ali por dentro, ele não gera o espaço para o Gabriel Sara, mas ele gera o espaço para o Igor Gomes receber na entrada da área. Então a grande ideia do modelo é você gerar muitas dúvidas para o adversário a partir desse jogo de aproximação, de passes curtos, que acaba sendo bem importante. Laterais jogam por dentro, podem se movimentar por fora, no corredor, obviamente, mas o Samuel Xavier, por exemplo, era muito inteligente atacando espaço. O Ganso recebe a bola pelo lado direito, a marcação vem e, no mínimo espaço, o Ganso ele dá o tempo certo desse ataque ao espaço. Samuel Xavier, ele não está parado esperando a bola, ele sempre vai receber ela em movimento, o que dificulta a marcação adversária. O jogador está estático, né, fechando a linha, se o jogador se movimenta em velocidade, chega no fundo, consegue criar esse movimento e gerar um gol importante como foi esse na Libertadores da América contra a equipe do Fluminense.
Contra o Flamengo, pelo São Paulo também, ele faz essa iniciação, prestem atenção no Tietê lá do lado oposto, e o gol marcado. Então, somar jogadores no lado do campo é muito importante para atacar também do lado oposto. Pelo Fluminense esse ano no clássico contra o Vasco isso aconteceu. 5 jogadores no setor da bola, marcação do Vasco toda prestando atenção nesses 5 jogadores que iam tabelar curto. O lado oposto tinha o Germancano na segunda trave, pronto para receber um cruzamento. Samuel Xavier dessa vez aberto como lateral e não jogando mais por dentro, fazendo movimentação por dentro, recebendo a bola mais aberto. Ele faz o cruzamento, a marcação tá toda cuidando esse jogo do Fluminense aqui pelo lado, que acaba esquecendo o Germancano na segunda trave para finalizar e fazer o gol. Isso é muito importante. Os laterais por dentro, principalmente quando você tem um jogador com as características do Marcelo, que a gente vai ficar a ver como será na seleção, pode ser o Caio Henrique, enfim, algum outro jogador, você pode deixar aqui nos comentários quem seriam os laterais da seleção brasileira para você com o Fernando Diniz. Um jogo curto, um jogo onde o lateral ele tem muita liberdade para tabelar por dentro, ó, o Marcelo tá jogando por dentro, tabela, o Alexandre finaliza e veja onde é que tá o Marcelo, ele é o último jogador de ataque da equipe do Fluminense para tentar pegar um rebote. Então, eles acabam sendo bem importantes e preponderantes nesse tipo de lance. Construindo, gerando jogo, gerando superioridade e atraindo a marcação em vários momentos, mas criando a partir de tabelas e passes e movimentos em profundidade, porque você tem ali o Arias atraindo o lateral, o Samuel Xavier consegue fazer esse ataque ao espaço e vejam que os dois laterais podem subir juntos, sim, não vai fazer aquele balanço defensivo de um lateral fica, o outro sobe, os dois laterais podem subir sim para gerar esse tipo de oportunidade de gol, então é muito importante entender isso das equipes do Fernando Diniz. E dentro dessa ideia, o gol do 4-1 contra o Flamengo entra muito essa lógica, né? O time com o Marcelo atravessando o campo, ele saiu do lado esquerdo, foi lá pro lado direito, recebeu a bola na entrada da área, deu um corte para dentro. Então assim, ele sai da lateral, atravessa o campo, cria uma linha de passe, finaliza e faz gol. Se você tem jogadores com essa qualidade, aí o Fernando Diniz ele acaba potencializando essa ideia de ter essa liberdade para os laterais. E uma outra coisa que me gera curiosidade, não sei se ele vai fazer, mas é interessante. Ele utilizou o Volpi, principalmente, pela qualidade na bola longa, como esse lançador para o Luciano ou o Brenner atacarem as costas da defesa adversária. O Ederson tem essa qualidade, o Alisson também, então, de repente, pode ser algo a ser testado. Se é que ele vai convocar os dois jogadores, por exemplo, mas vejo como algo que pode ser testado. E falando de fase defensiva, a gente pode ressaltar algumas coisas bem importantes do modelo de jogo. Pressão pós-perda, não conseguiu atacar mais jogadores possíveis para fechar as linhas de passe e recuperar ela o quanto antes. Essa é uma ideia muito clara, seja do São Paulo, seja do Fluminense, que ele trabalhou. Na pressão alta, seus times pressionam alto também, a dupla de ataque, ou meia e mais o atacante, né, do 4-2-3-1 como foi no Fluminense com o Ganso e o Germancano, um deles vai marcar o volante e o outro vai marcar o zagueiro. Então, por exemplo, esse lance é bem coordenado. O Brenner vai subir no zagueiro, enquanto o Luciano vai baixar no volante. E aí você tem um encaixe do meia esquerda fechando o lateral direito, um dos jogadores mais adiantados fechando o zagueiro, o seu companheiro ali de ataque fechando o volante e um dos volantes já fechando o meio adversário. Então você consegue encaixar a partir de movimentos bem coordenados a pressão e a saída de bola do adversário. Sempre muita pressão na bola, sempre. 5 jogadores aqui contra 4 da equipe do Flamengo em saída de bola. Tenta recuperar, não conseguiu recuperar, em alguns momentos pode fazer a falta, mas vai tentar recuperar com uma pressão bem intensa. O Fluminense fez gols assim ou criou lances de perigo com os dois jogadores mais adiantados fechando aí, diferente do São Paulo, a linha de passe já dos zagueiros. Um dos volantes subia na linha dos meias laterais e aí você tinha um volante mais fixo lá atrás. Esse volante que ficava em cima do camisa 5 adversário. E aí você induzia ao chutão com uma pressão levemente diferente, mas que tinha o mesmo intuito de obrigar o adversário ao chutão. A linha defensiva bem alta já recuperava a bola com os encaixes bem definidos que a marcação alta do São Paulo e do Fluminense tentam fazer. Então talvez o time não recupere a bola no campo adversário, mas vai obrigar ele a dar o chutão e aí você recupera já no próprio campo. Linha defensiva sempre lá em cima para deixar o time mais compacto, para fechar as linhas de passe o quanto recuperando e tentando atacar o mais rápido possível. Eu vou deixar aqui um compilado de análises táticas que a gente já fez sobre o Fernando Diniz, que vão ser um complemento para esse vídeo, para você ficar por dentro sobre tudo do novo treinador da seleção brasileira.